Então, pessoal, agora vamos fazer as nossas correções. Então, o texto de apoio, como eu falei com vocês em aula, ele fala sobre a Primavera dos Povos. E aí ele vem falar assim do redirecionamento das alianças sociopolíticas. Essas alianças, ela fazia sempre uma coalizão entre os burgueses e o povo. Então, até 1848 era sempre a burguesia se aliando à classe popular contra alguma coisa que os nobres, os reis estavam fazendo de errado. Aí o que vai acontecer? Devido aos ideais da burguesia, devido aos ideais do socialismo, do anarquismo, que começaram a mudar a ideia do pessoal, nós vamos ter então ali uma nova consciência de classe. Né? Então o proletariado, que é a classe popular, os operários, eles começam a entender que os seus objetivos não eram os mesmos da burguesia mais. Então eles começam a se separar da burguesia. E aí a partir de 1848, acabou aquele lance de a burguesia e o povo se unirem contra o rei e a monarquia. Agora, muitas vezes, o proletariado protestava também contra a burguesia. Então, isso vai fazer com que agora a burguesia mude de lado. Então, a burguesia vai começar a se aliar aos seus antigos inimigos, que são os reis, que são os nobres e muitas vezes, em alguns pequenos casos, até o clero, para ficar contra o que o povo está fazendo, contra as mudanças que o povo está propondo. Por isso, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, eles acabam então juntando-se para compartilhar o poder e impedir as mudanças sociais que a população do proletariado pedia. Por isso, na questão interpretando documentos da página 17, que é a sua questão 1 desses materiais de hoje, a sua resposta certa era a letra C, né? Uma burguesia aliada à nobreza. Então, uma aliança entre a burguesia e a nobreza, tá bom? Então, a resposta certa era a letra C. Uma aliança entre a burguesia e a nobreza. Não confundam, né, com a aliança entre a burguesia e o proletariado, que isso não acontece mais. Voltando rapidinho em 1830, né, foi aquele período das revoluções, onde a população e a burguesia se uniram uma última vez contra o que estava acontecendo, toda aquela exploração, tudo aquilo que eles queriam, que os reis, os nobres queriam impor à burguesia, queriam impor ao povo. Então eles se uniram para defender o fim do absolutismo real, né? Então, na verdade, eles não tinham como defender o fim do socialismo, porque não tinha se iniciado em nenhum lugar ainda. Não tinham como lutar pela separação da igreja em duas igrejas, porque isso já tinha acontecido há alguns anos antes da Reforma Protestante. Era então a luta pelo fim do absolutismo real. Eles não pediam o fim do nacionalismo, porque isso vai até ajudar em outros movimentos, como a gente vai ver na próxima questão. E também não tinham a luta contra a intervenção dos sindicatos. Apesar que mais tarde a burguesia vai tentar impedir os sindicatos, como a gente viu em aula. Mas na verdade os sindicatos eram uma coisa positiva para o proletariado. Nesse momento, a última coisa que uniu burguesia e proletariado foi a luta contra a nobreza contra o rei, não? Então, contra a nobreza contra o rei, então contra o absolutismo real. Na questão 3, vocês tinham que relacionar corretamente os processos de unificação da Itália e da Alemanha com a ideologia nacionalista. Então vocês tinham que lembrar que eles se uniram, né, que a população se uniu em torno de um ideal, né, de juntar, né, vamos colocar assim, unir a população que tinha uma história, uma origem, um idioma, aspectos culturais parecidos dentro de um mesmo país. E principalmente na Itália e na Alemanha isso vai acontecer porque eles eram oprimidos, vamos dizer assim, pela Áustria, pela França. Eles não aceitavam ser dominados por essas regiões, né? Então eles queriam, por terem as suas semelhanças ali entre o seu povo e não verem aspectos de semelhança com a Áustria, com a França, com os países que os dominavam, o seu próprio país. Aí vai acontecer a unificação da Itália, né, que nós vimos lá o norte e o norte liderado pelo rei e o sul pelo Giuseppe Garibaldi, e depois a unificação da Alemanha, lá dos 39 reinos vão formar a Alemanha, liderados pelo Otto von Bismarck, e ele recebeu o auxílio da França na Guerra Franco-Prussiana, tá bom? Fiquem bem, bons estudos e até a próxima!